Questão sobre apuração do imposto de renda, participações e dividendos, aplicada pela banca ESAF no último concurso para auditor federal em 2014. No início de 2013, o patrimônio líquido da Companhia Madeira era composto pelos seguintes saldos. Então, tinha um capital social de R$ 1 milhão, menos o capital a integralizar de 550 mil, quer dizer, os sócios se comprometeram a aportar R$ 1 milhão em capital social, só que até o momento foi integralizado 450 mil, ainda falta a integralizar 550 mil. Tem uma reserva legal de 87.500, uma reserva de lucros de 57.500 e lucros retidos em 170 mil reais. Então, essa é a situação do PL da empresa em 2013. O que aconteceu? Ao final do período de 2013, a empresa apurou um lucro antes do imposto sobre renda e contribuições no valor de R$ 400 mil. De acordo com a política contábil da empresa, ao final do exercício, no caso da existência de lucros, os estatutos da empresa determinam que a mesma deve observar os percentuais abaixo para os cálculos das participações e contribuições, apuração do lucro líquido e sua distribuição. Então, aqui nós temos dividendos a pagar, percentual de 50% tem que ser destinado para a administração, para os administradores 20%, 20%, para os debenturistas 25%, para os empregados 25%. Aqui é a alíquota de 20% para o cálculo do imposto de renda e contribuições, reserva de lucros de 20% e reserva legal de 5%. O restante do lucro líquido deverá ser mantido em lucros retidos, conforme decisão da Assembleia Geral Ordinária, até o final do exercício de 2014, conforme orçamento de capital aprovado em agosto de 2012. Então, com base nesse enunciado que nós acabamos de ver, a ESAF formulou 3 questões. Uma que fala sobre o dividendo, outra sobre os debenturistas, e aqui em cada letra nós temos que fazer um cálculo para identificar qual a questão está correta. Bom, então vamos iniciar a correção. Antes de ver aqui o resultado, né, questão a questão, eu vou fazer a resolução, assim, cronológica de como deve ser resolvida esse tipo de questão. O que a gente deve resolver primeiro? Vou fazer assim um passo a passo. Bom, aqui o enunciado e aqui nós temos a correção. O primeiro passo é apurar o imposto de renda e contribuição social. A primeira preocupação que a empresa tem que ter é com o governo. A prioridade é o governo. Então, nós temos que calcular o imposto de renda e a contribuição. O lucro antes do imposto de renda, conforme foi informado, né, passado aqui na questão, é de 400 mil. E a alíquota do imposto de renda, ela é de 20%. Então, nós temos que calcular 20% sobre 400 mil para identificar o imposto de renda, que deu, no caso, 80 mil reais. Então, agora a empresa apurou o seu lucro líquido, de quanto? De 320 mil reais. O segundo passo é apurar as participações. Nessa ordem aqui, primeiro os debenturistas, depois os empregados e, por último, os administradores. Então, com relação às 3 participações que foi fornecida aqui na questão, essa é a ordem de prioridade de cálculo. Primeiro são os debenturistas, aqueles que, né, investiram na empresa. Qual é a alíquota que tem que ser calculada dos debenturistas? Foi fornecido 25%. Então, sobre 320 mil reais, nós calculamos 25%, deu 80 mil. Bom, como eu tinha 320 mil menos esses 80 mil, a minha nova base de cálculo é de 240 mil para calcular o percentual dos empregados, que é de 20%. Então, 20% sobre 240 mil dá 60 mil.
A minha nova base de cálculo para apurar o valor dos administradores é de 180 mil, que no caso é 240 mil menos aqueles 60 mil dos empregados. A minha nova base de cálculo é 180 mil. Sobre 180 mil, eu vou aplicar a alíquota de 20% da participação dos administradores, que vai me dar 36 mil. Então, qual vai ser aqui o valor que vai restar? Eu tinha 320 mil menos 80 mil menos 60 mil menos 36 mil, chego a 144 mil reais. Agora, qual o terceiro passo? É apurar a reserva legal. Qual é a regra básica da reserva legal? A gente tem que calcular 5% sobre o lucro líquido limitado a 20% sobre o capital realizado. Então, quanto dá 5% sobre o lucro líquido? 5% sobre 144 mil dá 7.200. Só que observe, tem um limite aqui, é um limite de 20% sobre o capital realizado. Então, qual é o capital realizado? O capital realizado é aquele capital social aportado pelos acionistas, prometido pelos acionistas, menos o que ainda falta integralizar, de 550 mil. Então, o capital que foi efetivamente integralizado, realizado pelos sócios, foi quanto? 450 mil. 20% sobre 450 mil dá 90 mil reais. O que acontece? Então, nós temos esse limite de 90 mil reais. Qual o valor que a empresa já tem em reserva legal? Ela tem 87.500. Então, 97 mil reais menos 87.500 dá 2.500. Então, na verdade, a empresa tem que constituir nesse momento para a sua reserva legal 2.500, que é quanto falta, né, no saldo que ela já tem de reserva legal para se chegar ao limite estabelecido pela lei de 90, que é no caso 90 mil reais. Então, observem que a empresa não tem que tirar do seu lucro líquido 7.200, que é 5%. Por quê? Porque ela já tinha um bom estoque de reserva legal. Ela tem que tirar 2.500 reais. Tá? Esse aqui é um detalhe muito importante na questão. O quarto passo é apurar a reserva de lucros. Sobre o lucro líquido de 144 mil, a empresa tem que apurar o percentual de reserva de lucros que foi fornecido pela questão de 20%, que nos dá R$ 28.800. O quinto passo é apurar os dividendos, que também é calculado sobre R$ 144 mil reais. Então, sobre R$ 144 mil reais, a gente calcula o valor do dividendo que foi fornecido na questão de 50%, que vai dar exatamente R$ 72 mil reais, a metade. Observem um outro detalhe muito importante no cálculo da reserva de lucros e do dividendos, que ambos são calculados sobre o lucro líquido. Quando eu vou apurar a reserva de lucros, eu não tenho que deduzir do meu lucro líquido de 144 mil, eu não tenho que deduzir a reserva legal. Assim como quando eu vou calcular os dividendos, eu não tenho que abater dele o valor da reserva legal e da reserva de lucros, tá? Tanto o cálculo da reserva de lucros e como o cálculo do dividendos, ele é feito, e reserva legal também, né, de uma certa forma. Eles são feitos sobre, né, tomando como base, assim, o lucro líquido. Bom, um outro passo que a gente precisa, aqui no caso é para resolver uma das letras, né, da primeira questão, é apurar o patrimônio líquido. Quanto vai ser o patrimônio líquido da empresa? O patrimônio líquido da empresa agora vai ser de capital social e capital a integralizar, continua o mesmo, 1 milhão e, respectivamente, 550 mil.
A reserva legal era quanto? Era 87 mil. E agora, com mais esses 2.500, a empresa vai ficar com um saldo de 90 mil na sua conta de reserva legal. A reserva de lucros tinha 57.500, mais esses 28.800 que foram constituídos nesse período, nos vai dar uma reserva de lucros de 86.300. E lucros retidos? Quanto que a empresa vai ter de lucros retidos? Ela já tinha em lucros retidos 170 mil, né? E aí, o que acontece? Ela apurou um lucro antes do imposto de renda de 400 mil reais, só que aí ela teve que deduzir 80 mil reais, deduziu a parte dos debenturistas, deduziu a parte dos empregados, deduziu a parte dos administradores, né? E além disso, ela teve que, peraí, rapidinho, eu tô aqui na parte dos lucros retidos, né? Ela teve que deduzir também a reserva legal, ela teve que tirar 2.500 para a reserva legal, teve que tirar 28.800 para a reserva de lucros e teve que tirar 72 mil para os dividendos. Então, ela ficou agora com lucros retidos no valor de 210.700. Somando isso tudo, nos dá um patrimônio líquido de 837 mil. E quanto ao passivo, quanto que vai ficar o passivo da empresa? Ela vai ter um passivo, né, com o governo, que é um imposto de renda, debenturista no valor também de 80 mil, tudo isso a gente calculou aqui em cima, tá? Empregados, 60 mil, administradores, 36 mil e dividendos, 72 mil. Então, o total do passivo da empresa vai ser de 328 mil reais. Agora, nós temos todos os valores, tá? Para responder a questão. Então, vamos lá. Com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que o capital autorizado da empresa é de 550 mil. Capital autorizado é um conceito que não se aplica aqui à questão. Capital autorizado é quando está no estatuto da empresa. Aqui, no nosso caso, a empresa tem um capital social de 1 milhão e um capital a integralizar. Então, os sócios, eles ainda têm que aportar 450 mil. Não tem a ver com o conceito de capital autorizado, que geralmente ele ocorre em empresas fechadas, tá? Então, 550 mil é o capital a integralizar, não é o capital autorizado. Aí agora nós temos o valor a ser destinado para a reserva de lucros é 28 mil reais. Nós calculamos reserva de lucros 28 mil reais e 800 reais. Então, isso aqui também está incorreto. Após a distribuição do resultado, o saldo total do patrimônio líquido é de 837 mil. Correto, é esse aqui o gabarito da questão. Como nós vimos, o patrimônio líquido ficará em 837 mil. Só para terminar, o valor da participação da administração nos lucros da sociedade corresponde a 64 mil reais. O valor dos administradores é de 36 mil reais e não de 64 mil. E o resultado líquido e sua destinação provocam um aumento líquido de passivo de 240 mil. Não, conforme nós calculamos, a empresa vai ficar com passivo de 328 mil reais. Então, o gabarito da questão aqui é a letra C. O valor do patrimônio líquido é exatamente esse, 837 mil. Agora, vamos ver aqui. O valor das participações dos debenturistas nos lucros da sociedade é, debenturistas, nós apuramos 80 mil reais. Então, aqui o gabarito é letra A. E o valor distribuído a título de dividendos vai ser de 72 mil reais, gabarito letra D.
Então é isso, foi uma questão muito boa para efeito de revisão do assunto, só lembrando que primeiro a gente tem que calcular a parte do governo, depois a gente calculou as participações nessa ordem, depois tivemos que calcular primeiramente a reserva legal, a reserva de lucros e apuramos também, tivemos que calcular os dividendos. Então, essa aqui é a ordem correta na hora de resolver esse tipo de questão. E, por último, tivemos que calcular o valor do patrimônio líquido e do passivo para conseguir resolver aqui a primeira questão. Então, era isso, espero que tenha ajudado. Um grande abraço.